Buenas! Estamos aqui em mais um Café com Zine e essa edição especial a gente tem uma convidada diretamente de Brasília, do Ministério da Saúde. Analista técnica de políticas sociais do Ministério da Saúde desde 2013, com atuação em vigilância em saúde ambiental. É mestre em desenvolvimento e políticas públicas pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fiocruz. Graduada em nutrição pela Universidade de Brasília, especialista em vigilância em saúde ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é coordenadora geral de vigilância e saúde ambiental do Ministério da Saúde. Thaís, muito bem-vinda. Obrigada, Luciano. Eu que agradeço o convite e vamos lá para o Café com Zine. A vida moderna depende da produção e uso de uma variedade considerável de substâncias químicas. Porém, frequentemente, essas substâncias são utilizadas sem que seus possíveis efeitos deletérios à saúde humana e ao meio ambiente tenham sido avaliados. No Brasil, o arcabouço normativo dedicado a regular substâncias químicas e produtos químicos é fragmentado institucionalmente e tem baixa racionalidade regulatória. Esse é um trecho do resumo da dissertação que a Thaís escreveu, e é sobre esse tema que a gente vai estar pautando no nosso café de hoje. Considerando o ponto 13.6 a respeito da função do setor da saúde na gestão racional das substâncias químicas, da Assembleia Mundial da Saúde, promovida pela Organização Mundial da Saúde em 2016, com a participação de 184 Estados-membros, foram destacados: a produção de substâncias químicas cresce sem cessar em todo o mundo. As vendas anuais de produtos químicos dobraram entre 2000 e 2009, e a projeção de vendas entre 2010 e 2050 se multiplicará por 6. Aproximadamente 25% da carga mundial de morbidade nos seres humanos está ligada a fatores ambientais, em particular a exposição a substâncias químicas. Estima-se que ocorrem 143 mil mortes no mundo a cada ano devido à exposição a substâncias químicas. Então, Thaís, para te encaminhar uma primeira pergunta, na tua dissertação intitulada Gestão de Substâncias Químicas no Brasil, recomendações regulatórias ao Ministério da Saúde a partir do estudo do modelo canadense, nos conte um pouco sobre a oportunidade de fazer um mestrado voltado para a agenda de trabalho e os desafios de sua implementação. Legal, Luciano, gostei da sua primeira pergunta. Acho que ela humaniza até, né, o trabalho, o nosso papo. Acho que facilita bastante o nosso papo aqui. Então, eu preciso dizer que realmente o meu mestrado foi um privilégio, porque, e aí eu acho que eu vou voltar para aquele papo que a gente já teve antes sobre a importância do servidor público, de um serviço público de saúde e a estrutura toda de saúde que a gente tem no Brasil. Eu trabalho no Ministério da Saúde, como você já me apresentou, né? Eu sou servidora da casa e cheguei numa área nova, né? Vigilância em saúde ambiental. Eu nunca tinha trabalhado com isso antes. Fui me capacitando ao longo do tempo, fui entendendo melhor do que se tratava, né? E fui gostando. Hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Depois de me especializar na UFRJ, né? Na área em específico, eu comecei a criar uma espécie de afinidade com o tema, né, da exposição a substâncias químicas, da gestão, né, de políticas de gestão de substâncias químicas, porque, ao fim e ao cabo, o setor saúde acaba ficando no fim da cadeia, né, em geral, assim, a gente pega os casos de óbitos, de intoxicação, de efeitos à saúde ligados à exposição, e aí, quando eu percebi que existia no Brasil, pelas articulações intersetoriais do Ministério da Saúde, né, todo um rol de políticas em formulação para se buscar justamente a redução desses riscos de exposição e políticas que justamente regulassem melhor o uso e produção dessas substâncias, eu me apaixonei, achei aquilo o máximo. E fui mergulhando nesse estudo até que apareceu
uma oportunidade de fazer um mestrado profissional ofertado pela Fiocruz, aqui em Brasília, né, eu não precisaria nem ir para o Rio de Janeiro, e que foi uma turma de mestrado totalmente bancada pelo próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde criou essa turma, financiou essa turma, o programa do mestrado na Fiocruz foi uma coisa que eu não consigo nem descrever de tão bela, porque o corpo docente ali composto pelo professor Mendes, Marcelo Rasga, o Inácio, que são professores do Departamento de Ciências Sociais da INSP, eles proveram aos alunos da nossa turma a reunião dos melhores especialistas nos melhores temas que eles colocaram na grade do curso. Então, a depender do tema, por exemplo, quando a gente estudou teoria do Estado, sistema político brasileiro, ele trouxe Fabiano de Santos, do Rio de Janeiro, ele trouxe a Jenny Weitzman, eles só trouxeram os melhores para nos capacitar naqueles temas todos, né? Então foi um mergulho incrível por temas que eu jamais havia estudado, e a oportunidade, inclusive, de estudar um tema, né, por ser um mestrado profissional totalmente financiado pela minha instituição, de estudar um tema que a minha instituição tinha interesse, eu tinha interesse pessoal e profissional nele, foi maravilhoso. Realmente consegui aprofundar a qualidade do meu trabalho de uma maneira que eu talvez não conseguisse nas vias normais, né? Então foi uma experiência maravilhosa. Eu sou muito entusiasta dessa bandeira de instituições que aprendem, né? E de mecanismos institucionais para estimular os servidores e colaboradores a se capacitar, a se aprofundar academicamente, e isso, sem dúvida nenhuma, se converte em retorno para a instituição. Então, eu gostei demais, recomendo muito. Genial, Thaís. É muito motivante poder ouvir esse relato e também nos dá um norte de como pode ser feito para poder motivar os servidores, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre o anteprojeto de lei que dispõe sobre o inventário, a avaliação e o controle de substâncias químicas, com base em aspectos gerais do modelo canadense de gestão de substâncias, elaborado pela Comissão Nacional de Segurança Química. Perfeito. Esse é o objeto do meu estudo, né? Quando eu me propus a fazer uma dissertação, eu justamente queria aproveitar, olhando para o ciclo de políticas públicas, né? Eu queria justamente olhar a etapa de formulação dessa política, que é o anteprojeto de lei de substâncias químicas, no Brasil, estando, né, na etapa de formulação, eu já falo disso, mas olhando para um sistema mais maduro, que já estivesse na fase de avaliação da implementação, ou seja, que caminhou o ciclo de políticas inteiro, né? Que é o caso do Canadá. E eu justamente olhei para o Canadá em razão das similaridades que o Canadá tem do ponto de vista do seu sistema de saúde com o sistema de saúde brasileiro, né? De certa maneira também universal e também ancorado em princípios de equidade, né? E também olhei para o Canadá porque a proposta brasileira de constituir uma lei que criasse esses mecanismos todos dos quais eu já falo, também tinha similaridades com a proposta com o sistema canadense, porque no Canadá toda essa política era conduzida a duas mãos, pelo Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente, juntos, sempre num esquema muito fino e orgânico de coordenação institucional. Então, o Canadá se propôs a fazer uma coisa que até então os sistemas de gestão de substâncias químicas maduros no mundo não haviam feito. O mundo caminhou para a constituição, que também são caminhos que eu discuto na minha dissertação, que são caminhos relevantes também, de criar agências nacionais para registro, avaliação e controle de substâncias químicas. Então, é uma agência que reúne expertises ambientais, de saúde, de desenvolvimento, indústria, né, de inovação. Então, são agências constituídas para isso. O Canadá foi por esse outro caminho, de aproveitar as instituições já existentes, Ministério da Saúde e Ambiente, e o Brasil também pactuou esse mesmo caminho. Então, o que foi no final, né, o que eu estudei no final? O Brasil, por meio da Comissão Nacional de Segurança Química, né, e as 22 instituições que lá estavam, vale um disclaimer, né, a Comissão Nacional de Segurança Química foi extinta no ano passado, em 2019, justamente nessa leva do decreto federal que extingue colegiados, comitês, fóruns, conselhos da administração pública federal. Então, isso é muito importante para esse momento, né, porque, enfim, é um trabalho que de certa maneira,
no presente momento, ele está congelado, né? Ele está em stand-by. Mas, bem, voltando lá, então, a Comissão Nacional de Segurança Química, que tinha dentro, né, do seu funcionamento 22 instituições envolvendo governo federal, dentro dela o Ministério da Saúde, sociedade civil, diversas organizações da sociedade civil, academia e o próprio setor regulado, né, associações da indústria química e tudo mais, ou seja, um arranjo inovador para a administração pública. Esse colegiado, em 2014, diagnosticou a absoluta lacuna que o Brasil tem de regular uma série de substâncias que estão aí em largo uso, usado em diversos produtos, em diversos processos produtivos, que são chamadas classicamente de substâncias químicas industriais, porque elas justamente entram no início da cadeia produtiva em diversos segmentos, e o que se regula no Brasil em geral é o produto final, né? É aquilo que o consumidor vai usar. Então, você olha, no Brasil isso não tem racionalidade nenhuma, porque você justamente olha a mesma substância em mais de 1.000 produtos, mais de 1.000 artigos, sendo que você poderia racionalizar isso olhando a substância lá no início e todos os seus possíveis usos, e, portanto, regulando, desde então, aspectos de saúde e de meio ambiente, né? Quando você deixa para regular o produto final, o que acontece em geral é o que tem no Brasil. Poucas instituições olham para aquele produto porque o uso é o que interessa. Então, um determinado uso vai interessar o Inmetro, um outro determinado uso vai interessar a Anvisa. E um produto que a Anvisa regula, em geral, não tem em si embutidos aspectos de ambiente. Então, quando ele virar um resíduo, o que vai acontecer? Né? Quem é que vai olhar para aquele resíduo? Quem vai dizer onde é que ele tem que ser disposto? Então, isso está desencontrado no Brasil. E aí, quando esse diagnóstico foi feito, em 2014, essa comissão justamente se dedicou a criar um GT específico chamado Regulação de Substâncias Químicas, que justamente se dedicou a olhar para o mundo, a ver o que tem de melhores sistemas e experiências no mundo, para que o Brasil não tivesse que inventar a roda e propor, portanto, uma sugestão de regulação nacional, ou seja, seria desde o início, já que a gente teria que criar novas atribuições para o setor regulado, isso só se faz por lei, né? Desde o início, a ideia era constituir justamente um anteprojeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Federal. Isso foi feito, né? O trabalho aconteceu de 2014 a 2015, amplamente discutido na CONASC. O resultado final do trabalho foi a consulta pública, e justamente o que foi a consulta pública foi o anteprojeto de lei que você mencionou, de inventário, avaliação, gerenciamento de substâncias químicas, que consiste em uma empresa que produza, importe, comercialize e use produtos químicos, não, substâncias químicas no Brasil. Isso é importante de diferenciar, porque quando a gente fala de produto, a gente está falando de mistura, né, já é uma série de coisas ali juntas, mas o que o objeto de regulação desse anteprojeto de lei é a substância. Então, antes dela entrar, né, na cadeia produtiva, é quando ela entra no mercado. E aí a ideia era, então, que todas as empresas que fizessem todas essas funções no Brasil se reportassem a um cadastro nacional, que seria gerido, né, pelo Ministério do Meio Ambiente. Esse cadastro teria informações básicas no primeiro momento, quantidade produzida, importada, em faixas, né, nos últimos 3 anos, classificação daquela substância quanto aos seus perigos, né, ou seja, de acordo com o GHS, né, que é o Sistema Global de Classificação de Perigos de Substâncias Químicas, localização da empresa, usos recomendados, né, e basicamente isso. De posse disso, isso constituiria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas, ou seja, a gente finalmente saberia, no Brasil, o que se usa, né, no território brasileiro, o que se produz, o que se comercializa. Essas informações seriam públicas, né? Claro que todas as informações que fossem sensíveis, né, aos negócios das empresas não seriam publicamente disponibilizadas, mas tudo aquilo que tiver interesse, né, de saúde pública e meio ambiente seria disponibilizado. E o trabalho do governo, então, seria constituir comitês técnicos e deliberativos para se debruçar sobre as substâncias, fazer avaliações de risco de cada uso daquelas substâncias. Isso teria planos, né, de execução, não seria feito imediatamente. Nenhum país fez isso imediatamente, precisou de décadas para concluir esse trabalho, e ainda assim se faz, né, com as substâncias novas. Essas substâncias, então, passariam por um processo de avaliação de risco. Essa avaliação de risco
diria, então? Que usos são possíveis para essas substâncias, né? Quais são os riscos que são possíveis de serem gerenciados? E quais são os riscos que não podem ser gerenciados, portanto, ensejariam a restrição ou o banimento daquela substância? Isso iria para um comitê deliberativo também do governo, as medidas de gerenciamento de risco seriam, assim, publicadas e seriam fiscalizadas para a execução do poder público. Então, é basicamente isso, o anteprojeto de lei, ele está constituído em artigos que estruturam essas 3 principais atividades, tanto do setor regulado quanto do poder público. Genial, Thaís. E de que forma os ministérios responsáveis, eles podem ser incentivados a gerar informação sobre substâncias químicas, qualidade ambiental e efeitos à saúde humana? Isso é um outro aspecto que eu estudei muito na minha dissertação, porque como representante de um ministério envolvido, né, para quem lê o meu trabalho vai ver que os 3 principais ministérios envolvidos eram e suas agências, né, Ministério da Saúde, Meio Ambiente e o extinto MDIC, né, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que hoje está alocado na estrutura do Ministério da Economia. E aí as suas agências também estariam envolvidas, né, que seriam Anvisa, IBAMA e Inmetro. Eu, como partícipe, então, de uma instituição envolvida, que, portanto, né, não tem minha posição, né, em estudar esse tema não era de observador apenas, mas de alguém que futuramente, as recomendações que eu mesma propusesse para o Ministério da Saúde, seria eu mesma que depois teria que implementar, né. Então, eu tentei olhar para o sistema canadense justamente com esse olhar de tentar enxergar ali num sistema maduro que já funciona há muito tempo e muito bem sucedido, né, do ponto de vista global, como é que os órgãos públicos envolvidos poderiam executar a sua função da melhor forma e como é que eles poderiam se portar ao longo desse processo todo como instituições transparentes, como instituições de confiabilidade, né, de credibilidade. Bem, e aí justamente o que eu vi no sistema canadense, que eu recomendo ao Ministério da Saúde, é que o trabalho dos órgãos seja baseado em padrões, em objetivos de qualidade ambiental e de saúde humana, e que esses ministérios, e que isso seja público, né, ou seja, você pretende evitar poluições e exposições desnecessárias por tais e tais e tais cadeias, ou você pretende manter regulado 90% das substâncias que são usadas no território brasileiro, enfim, ter metas e padrões muito claros de qualidade para o trabalho desses órgãos, e também coisas que eu vi de bastante interesse no sistema canadense, que eu recomendo ao país, é a produção, que os ministérios envolvidos, eles possam se sentir um pouco como setor regulado, né? Isso me parece, pelo que eu estudei também de teoria da regulação, me parece ser algo que funciona muito bem para que uma regulação fique de pé e para que ela pegue, né, como a gente chama no Brasil. Então, os ministérios envolvidos deveriam, sempre que possível, produzir manuais, capacitações e ter uma espécie de help desk, né, uma mesa ali de tira dúvidas para o setor regulado, pensando na maior empresa, na empresa média, na menor empresa, porque, ao fim e ao cabo, é interesse da sociedade como um todo, já que a gente pactuou viver num mundo que depende das substâncias químicas em inovação o tempo todo, para viver em sociedade moderna, já que a gente pactuou isso, então, é o objetivo da sociedade como um todo que essas indústrias, que essas empresas consigam cumprir as normas do governo, e não que elas fiquem, a ideia não é o comando-controle simples de punição e acabou, mas é que elas tenham todas as oportunidades possíveis para cumprir com as normas. Então, o que eu vi justamente no Canadá é que quanto mais os ministérios de saúde e meio ambiente se colocam para o diálogo aberto com essas empresas, principalmente as pequenas, e aí é onde acho que no Brasil a gente precisa entender isso. A economia brasileira gira com base nos pequenos e médios empresários, isso é um fato. Então, não adianta a gente achar que uma empresa grande, multinacional, que opera no Brasil, tem as mesmas condições de operar que uma pequena empresa, uma média. Então, se o governo brasileiro
se debruça para entender as dificuldades de uma empresa pequena e média para cumprir com as normas e garante que elas tenham todos os recursos disponíveis para que se cumpra, todo mundo ganha, né? A gente não inibe o setor produtivo, a gente garante que busque sempre a via da sustentabilidade e da inovação, porque é isso que vai garantir o futuro da indústria química. Não adianta. Quem não tiver ligado em inovação, sustentabilidade, alternativas seguras, não vai sobreviver no mercado futuro, né? Então, eu destacaria essas duas coisas. Eu acho que o papel do poder público, né, é muito mais do que só fiscalizar, ou é muito mais do que só colocar a norma em prática, mas é também se ver como agente responsável para que as empresas cumpram o seu papel e efetivamente a gente proteja, né, a saúde humana e o meio ambiente. Eu fico refletindo, claro que o teu trabalho no Ministério e essa comparação com o modelo canadense é uma coisa muito mais macro, e às vezes a gente tem e acaba desencadeando ações que vão desde os estados até lá na ponta. E pensando lá na ponta, enfim, eu estou há 2 meses dialogando com muitas pessoas, conversando por essa, né, nova fase que eu estou tendo, e aí veio algo que me chamou muita atenção, que é na zona rural, o hábito que tem das pessoas de queimar os seus resíduos sólidos, queimar o lixo. E entre esse lixo, como é zona rural e a atividade econômica majoritária na zona rural é a agricultura, então muitos desses resíduos são embalagens de agrotóxicos. E eu fico uriçado, Thaís, de pensar o que pode acontecer em termos de riscos à saúde dessas pessoas por estarem respirando um ar, né, que está tendo poluentes da combustão. A parte dos plásticos pode ter dioxinas e furanos, que são cancerígenos, além das reações químicas que podem ter no processo de combustão de resíduos de agrotóxicos, né? E aí, paralelo a isso, a questão de dados epidemiológicos, porque quando a gente olha para talvez o objetivo fim disso seria a gente estar promovendo a prevenção, evitar que as pessoas tenham as doenças crônicas. E ali entra numa seara em que a gente tem ainda muitas limitações do conhecimento científico, porque diferente de doenças transmissíveis, em que tem um nexo causal, consegue isolar o agente etiológico e no espaço-tempo, foi infectado tal dia. Na parte de exposição às substâncias químicas não tem isso, é uma coisa muito cheia de variáveis e a gente não consegue ainda, com o que a gente tem disponível na ciência, ter essa informação. E aí eu fico muito assustado, Thaís, com os dados que a gente tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ao analisar para o próximo Plano Estadual de Saúde, a análise situacional, a gente está com uma incidência de 5 novos casos de câncer a cada 1.000 pessoas todos os anos, enquanto a média nacional é 3. Então, o que acontece de diferente aqui no nosso território que tem essa incidência maior, né? E aí eu não tenho dúvidas que passa muito por essa questão da exposição às substâncias químicas. E aí a próxima pergunta que eu teria para te encaminhar é qual a importância da transparência ativa das possibilidades de participação da sociedade e que ganhos poderíamos ter? Luciano, tudo que você falou tem... imagina, a gente poderia estar com um nível de transparência no Brasil, né, sobre o que circula no país, que tipo de substância química circula no país, que tipo de substância é produzida aqui, que tipo de substância é importada, o que tem nos meus produtos de uso diário, né? Tudo bem, a gente tem acesso ao rótulo, tem a composição e tal, mas a gente ainda é muito ruim, né? No Brasil em geral, assim, na minha avaliação, a gente ainda patina muito em transparência e antes da transparência, em conhecer os dados, né, de tudo que acontece no território brasileiro. Isso, a gente tem alguns poucos ganhos desde 2012, com a Lei de Acesso à Informação e as suas regulamentações que vieram depois, e ainda hoje, né, em 2020, é uma cultura difícil de mudar, né, de você entender que, na verdade, tudo é transparente. A exceção é o sigilo, né, a exceção é a não transparência. Então, eu acho que o Brasil, assim, minha humilde opinião é que o Brasil ainda tem muito que caminhar, em geral, assim, quanto à transparência, né? E até quando a gente se propõe a ser transparente, aí eu falo pelo Ministério da Saúde
tranquilamente, né, já está lá há bastante tempo, até quando a gente se propõe a ser transparente, né, colocar coisas no site e tal, a gente ainda é muito, como é que eu posso dizer? Os nossos recursos tecnológicos para isso são muito pobres ainda, né? A gente tem sites pouco amigáveis, a gente tem informações organizadas ainda de uma maneira que melhora a cada ano, mas que precisa muito ainda melhorar, e lembrar que a gente não está produzindo informação para quem é técnico, né? A gente está produzindo informação para a sociedade como um todo. E aí, justamente quando eu fiz a minha dissertação, eu fiquei atenta, não só na minha dissertação, mas durante todo o processo lá na CONASC, aí eu acho que vale a pena falar disso. A CONASC, ela era uma comissão que não só ela prezava pela transparência absoluta, e eu vou dar exemplos concretos disso, como ela também, justamente como eu disse no início, ela tinha um arranjo funcional e regimental e de composição que é inovador para o governo federal. Eu não sei, do ponto de vista dos governos locais, não tenho experiência nisso, mas no governo federal é totalmente inédito você ter uma comissão onde a sociedade civil e a academia têm o mesmo peso, voz e voto do que uma entidade do setor regulado, ou do que um órgão de governo. Então, isso para mim é extremamente inovador. Eu acho que a gente, pelo também um pouco que li, né, para estudar sobre isso, sobre teoria da regulação, sobre captura de agentes públicos e corrupção, né, que também são coisas muito envolvidas em regulações desse tipo, quando você abre um espaço, mesa, né, todo mundo na mesma mesa, e se propõe ali a fazer um diálogo, né, você diminui muito as chances de negociações, né, escuras e fora da luz do dia, né? Porque tá todo mundo ali. Então, assim, se você tem a oportunidade de conversar com aquele que você jamais teria, por que não, né? E foi assim o trabalho da CONASC durante todo o período que eu representei o Ministério lá. Por que eu chamo de transparência desde lá, né? O trabalho de construir uma nova lei carrega pechas de transparência desde o seu nascedouro até a forma como a lei foi escrita. Todas as reuniões da CONASC e do grupo técnico que foi criado eram gravadas, transcritas e colocadas no site do Ministério do Meio Ambiente para consulta de qualquer pessoa. Então, você conseguia ter acesso. Eu sei porque eu era relatora da comissão e eu fazia as memórias das reuniões, eu tinha as gravações. Então, a gente colocava tudo no site, disponível para quem quisesse ver. Então, o cidadão médio que quisesse acompanhar todo o trabalho sabia o que o fulano do órgão tal falou, o que o ciclano do órgão regulado lá falou, o que tá tudo transparente, né? E aí, como isso sempre foi um valor para a CONASC, isso entrou no texto também do anteprojeto de lei muito claramente. E eu fiquei muito atenta no processo de escrita da lei e também no processo de estudo do modelo canadense, justamente para esses momentos em que se a lei garantia ou não a participação ampla da sociedade, não só por meio de. Esse também era uma outra coisa que a gente queria evitar, não só por meio de consulta pública. Que é o que o Brasil sabe fazer bem, né? A gente joga para consulta e vamos ver quem ficar sabendo vai opinar, né? A gente sabe que isso é um mecanismo legal, mas quão limitado ele ainda é, né? Para alcançar a amplitude da população brasileira, né? Então, ali no anteprojeto de lei, a gente criou mecanismos e momentos de participação da sociedade, não só por meio de consultas, mas também por meio de audiências, né, por meio de convite à colaboração, tem a abertura para você chamar determinados segmentos da sociedade, seja da academia, seja de sociedade civil e tal, para contribuir com o processo de avaliação de risco. Então, o que é bastante, assim, honestamente, né, quando a gente discutia isso na CONASC, a gente pensou, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? A gente nunca faz isso. Então, realmente, o texto, ele expande um pouco a fronteira do conforto, né, do agente regulador, assim, e foi assim que a gente decidiu fazer. Então, assim que ele foi construído, e justamente o que eu vi na minha dissertação, quando eu estudei modelo canadense, é que isso é um valor, né? Isso é um valor. Se não for construído dessa forma, especialmente esse tipo de tema, que como você mencionou, né, tá no dia a dia das pessoas, as pessoas elas têm um convívio com a exposição a substâncias químicas que se elas
nem sabem, né? Então, quando você queima as embalagens que você tem em casa, você não sabe o que você está queimando, né? Você tem um monte de dioxinas e furanos que você mencionou, são os químicos, os POPs mais, né, mais hard que a gente tem aí, extremamente tóxicos, muito cancerígenos, persistentes ambientalmente, né? Então, ele produzido, uma vez produzido, se deposita, ninguém sabe exatamente quando é que ele vai se degradar. Então, é um valor, Luciano, é isso que eu tenho para te dizer, assim, é um valor a ser perseguido, isso tem uma tentativa de deixar isso claro no anteprojeto de lei, e porém, né, a gente sabe que isso foi o espírito da época, né? Isso foi o espírito que foi constituído naquele texto à época e era um valor à época. E hoje, nas instituições de governo brasileiro e no geral, assim, né, na sociedade brasileira, a gente nota que isso é um valor a ser defendido, né? Não é mais uma coisa assim tão dada ou tão automática quanto já foi um dia, né? Então a gente hoje precisa, na verdade, se esforçar bastante para defender que a transparência e a participação da sociedade sejam coisas inerentes ao nosso trabalho. Então é importante destacar também essa conjuntura, né? Com certeza. Eu, como engenheiro químico, e quando fiz o concurso para a Secretaria Estadual da Saúde, eu imaginava no que eu vou trabalhar, né? Eu chegava e pensava, vou trabalhar numa fábrica para produzir remédio, né? Não tinha a menor noção. E aí a gente, no processo de revisão do padrão brasileiro de potabilidade, depois do almoço, no centro de Belo Horizonte, conversando, e aí tu comenta sobre a tua dissertação. Nossa, eu fiquei muito empolgado e estou muito feliz de poder estar aqui hoje gravando um café contigo e fazendo com que talvez, exercendo um pouco disso, talvez, de que essas ideias possam, a gente coloca na rede e depois não tem noção do raio de alcance que pode ter, né? Mas eu espero de verdade que esse nosso café possa ir muito longe e que a gente possa colocar em prática tudo isso que tu estudou, né, com esses grandes pensadores, como tu mencionou no começo, e nada mais rico do que a gente aplicar com um servidor público que faz um projeto de pesquisa para colocar em prática, né? Transformar e converter em políticas públicas. Mas aí eu queria te fazer ainda duas perguntas que não são da tua dissertação, mas para aproveitar a oportunidade, que é em relação a esse grande marco que a gente tem, que é o novo padrão brasileiro de potabilidade, né? Que a última publicação foi de 2011 e ela está aí em vias de ser publicada. Então, eu queria que tu comentasse um pouco como é que está o processo e qual a previsão de ter a publicação do novo padrão. Excelente, excelente, Luciano. E essas coisas se conectam, né? Você vai lembrar, Luciano, para quem não sabe, que está nos assistindo, Luciano foi o representante, um dos representantes, né, das secretarias estaduais de saúde do SUS, né, no processo de revisão da norma brasileira de potabilidade da água para consumo humano, né? E é uma tarefa bem difícil, né, Luciano? Eu acho que, eu não sei se o que você faz hoje é mais fácil ou mais difícil do que o que você fez naquela época, mas é difícil. Eu sei que é difícil porque eu também não acho que é fácil e simples a gente orquestrar a visão de 27 estados, né, num país tão diverso, sobre um tema que é tão caro, né? Então, Mais difícil do que esse é o do Conasens, mas... Com certeza, para lá de 5.700 municípios, eu não quero nem imaginar o que é representar uma possível posição única, né? Eu nem sei se isso é possível, na verdade. Consenso é isso também, né? É ceder e ganhar, paciência. Então, justamente essas coisas se conectam, né? E você vai lembrar, por várias vezes que a gente discutiu o padrão de potabilidade da água para consumo humano no Brasil. Quando a gente discute parâmetros químicos, né, sejam eles organolépticos ou de risco à saúde, ou seja, basicamente, quando a gente está discutindo o que pode ter na água de substâncias químicas e o que não pode, e se pode, até quanto, também porque a gente sabe que o zero em química não existe, né, e o zero em água de consumo humano, que é uma matriz ambiental que está tão aí, né, exposta a tudo que acontece no ambiente, não há zero possível, né, não do jeito que a gente escolheu viver, né? E aí é isso, são escolhas. Esse é já o debate filosófico da coisa, né? Mas você vai lembrar que quando a gente passava pelo racional, né?
todo aquele papo, o professor Sérgio Aquino, que, né, maravilhosamente nos conduziu em todo esse processo, ele mostrava lá justamente uma série de revisão de dados da literatura, de ocorrências no CISÁGUA, né, o sistema que recebe essas informações de presença de substâncias em água de consumo humano. Ele mostrava lá para a gente que a gente não tem, assim, a gente não tem muita base na literatura brasileira sobre o que você deve normatizar em termos de substância química na água para consumo humano. Agrotóxicos, por que a gente tem tanta, vou botar em bastante aspas aqui, né? Por que a gente tem tanta tranquilidade de saber que agrotóxicos devem entrar ou não na norma de potabilidade, né? Porque justamente o que aconteceu com os agrotóxicos no Brasil, em termos de regulação, ou seja, todas as empresas, elas são obrigadas, empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos são obrigadas a reportar ao poder público quanto elas produzem, o que, né, de onde. É por isso que a gente sabe de onde tirar essas informações, é por isso que a gente tem noção de como colocar isso dentro de uma norma para a qualidade da água, né? Porque a gente tem fonte de informação. Agora, no caso de todos os outros químicos que estão aí largamente utilizados e podem perfeitamente ter uma ocorrência em água para consumo humano que possa ser preocupante, né? A gente não tem informação. A gente não tem nem informação oficial, nem informação estimada, assim, né? E cada segmento da academia que resolve estudar uma determinada classe de compostos olha fragmentado para aquilo. Lógico, né? Objeto de estudo, a gente tem que escolher alguma coisa. Então, por que eu estou conectando as duas coisas? Exatamente porque elas têm total, né, conexão entre si. No momento em que a gente tivesse... Deixa eu só fazer Claro. um parêntese nessa parte, porque, bom, nesse momento da revisão da portaria aí, no grupo de químicos, coincidiu também com a minha tese de doutorado. Eu estava na Exato. construção dela e direcionamento do escopo, então para mim foi uma oportunidade única, assim, parecia que eu tinha um congresso a cada um mês e meio, exclusivo para debater o meu tema de tese, né? E aí, bom, acabei refinando e direcionando. E nisso, eu fiz uma revisão sistemática, tentando juntar todos esses fragmentos a nível de Brasil, desde 2012 até 2019, sobre o que encontraram de substâncias químicas na água para consumo humano. E anteriormente, no meu mestrado, eu tinha sido focado justamente sobre agrotóxicos na água. E depois, ao ampliar o escopo e ter essa visão, né, mais Brasil, e porque antes era limitado ao Rio Grande do Sul, e daí na tese eu olhei um pouco mais para o que estava acontecendo no Brasil, eu me preocupo muito, ou preocupo não, mas os resultados parciais da minha tese apontam como muito mais preocupante em termos de riscos à saúde do que tem na água os metais do que os agrotóxicos. Do que os Eles agrotóxicos. ultrapassam o valor máximo permitido. E aí, bom, tá no solo, lixiviação, é uma fonte contínua ali, né? O agrotóxico ainda é sazonal, tu aplica no período que tá. E aí, queria fazer Caramba. essa observação. Olha só. Não, mas e é isso. O nosso papel enquanto acadêmicos é isso, né? É expandir a fronteira do conhecimento e voltar e falar, olha, na verdade vocês deveriam estar preocupados com isso aqui. Não vejo a hora de conhecer seu trabalho justamente para que a gente possa incorporá-lo, né? No ensejo ali das normas todas, né? Não, e é isso, você conectou tudo muito bem. A gente acaba carecendo mesmo de melhores fontes de informação sobre o que regular em água para consumo humano, né? O que representa mais risco, o que está mais expandido aí em termos de uso, que pode, portanto, gerar preocupações em água para consumo humano, né? E metais, então, é um desafio enorme, justamente porque eles são de ocorrência natural e a gente precisa, né, entender melhor essa dinâmica de por que isso acontece e regular de acordo, né? Então, justamente conectando aí as duas coisas, né? A ideia era justamente que a gente, tendo um inventário nacional de substâncias químicas, né, a gente tivesse muito mais noção do que tem no país e, portanto, a gente pode selecionar de lá do inventário coisas que poderiam passar por toda aquela matriz que a gente fez, né, na norma, né? Pensar na dinâmica ambiental, pensar na comercialização, pensar na toxicidade. Então, isso tudo poderia ser feito também para substâncias que a gente conhecesse, né, que estivesse no território brasileiro. Mas, enfim, esse era um também dos objetivos, né, do anteprojeto de lei. Mas, então, falando então especificamente da norma, né, de potabilidade, a gente encerrou a consulta pública no dia
3 de junho, né, deste ano. A gente tinha pensado inicialmente em fazer por 30 dias, né, mas teve a pandemia e tudo que aconteceu e tal, a gente prorrogou por 60 dias, o que foi ótimo, porque a gente ficou ali, né, observando o comportamento da chegada das contribuições, né, e foi maravilhoso ver que no final, assim, nos últimos dias, né, da consulta, ali, os últimos 30 dias, foi o volume maior de contribuições que a gente recebeu. Então, isso deu um gás, a gente viu várias pessoas, instituições se organizando para fazer lives, para fazer encontros para discutir a norma, para fazer contribuições. Então, foi muito legal ver isso acontecer. O ONDAS, né, Observatório Nacional de Direitos à Água e Saneamento, foi um dos que mais, eu acho, me impressionou, porque fez semanas, né, de debates, convidou pessoas como Rafael Bastos, né, que é o mestre aí da nossa revisão, Léo Heller, convidou gente da mais alta estirpe para escrever sobre a nossa norma, né, sobre a proposta. Então, eu acho que foi, para mim, assim, foi riquíssimo, né. Então, ficou em consulta pública por 90 dias, esse período acabou em 3 de junho, e desde o primeiro dia a gente já ficou ali, a equipe ficou já atenta, recebendo as contribuições, né? No total, a gente recebeu 1.176 contribuições, o que é, assim, inédito, é um volume altíssimo de contribuições, eu jamais esperaria que a gente receberia tantas, né? Fiquei bastante satisfeita com isso. Para você ter uma ideia, só a título de comparação, o anteprojeto de lei, do qual eu falava anteriormente, quando foi a consulta pública, também ficou em consulta por 90 dias e recebeu 801 contribuições. Então, ou seja, e é um projeto de lei, né? Então, assim, se você compara com uma norma como portaria, né? Eu achei estrondoso, assim, o interesse da sociedade na norma de potabilidade. E aí, agora, a gente se encontra em que fase? Né? A equipe do Vigiago, né, no Ministério, está praticamente fechada, né, para outras atividades, eles estão mergulhados na análise detalhada de cada uma das contribuições que chegou, porque e a gente está caminhando com isso desde o primeiro dia, né? Então, assim, não é que fechou a consulta e eles começaram, a gente já começou, chegou, a gente já começou o trabalho, né? E aí a gente tentou minimamente categorizar, assim, né? Chegou mudança, essa aqui é mudança de forma, essa aqui é mudança para o padrão, essa aqui é mudança para competências e responsabilidades, minimamente categorizar para organizar a cabeça, né? Então a gente está num ritmo bem frenético de análise dessas contribuições. Agora que virou o mês, né, a gente vai ver o que a gente já conseguiu analisar e vamos começar a produzir agora as devolutivas para a sociedade, né? Ou seja, aquilo que não foi incorporado, a gente vai ter que justificar o porquê não foi incorporado e publicar no site, né? Então a gente está começando a escrever isso, e aquilo que foi incorporado, a gente está incorporando, né, propriamente. Então, a gente está convidando, né, os especialistas que nos apoiaram na revisão para fazer essas discussões junto com a gente, então eles estão participando toda semana das nossas discussões. E aí agora a gente vai ver quanto tempo mais a gente vai precisar para terminar as análises, porque aí o contexto nos pega de calça curta, né? Agora está todo mundo trabalhando parte remotamente, parte em revezamento, então as pessoas não têm mais o mesmo tempo que tinham antes para fazer esse trabalho, né? Então tem gente que está em casa, com filho, que tem que trabalhar de madrugada, que tem que. Então, assim, tem todo tipo de situação acontecendo, mas a gente quer dar conta disso o mais rápido possível. Então, a gente vai ver quanto tempo a gente ainda precisa para fechar essa análise, né, das contribuições, dar a devolutiva para a sociedade do que a gente incorporou, do que não incorporou, quantas chegaram, de quem veio. E aí, os próximos passos são, então, ainda este ano, levar a apresentação da minuta final para o CONAS e CONASEMS, né, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e Municipais de Saúde, enfim, mais para título de que eles conheçam, né, e tem um tempo de discutir e tal, porque toda a etapa de discussão e consulta pública já foi. Então, nessa etapa, a gente não vai mais fazer mudanças, né, grotescas na norma, a menos que tenha alguma coisa muito, enfim, do ponto de vista desses atores, muito, muito necessária de mudar, o que eu acho praticamente impossível de acontecer, dado que eles participaram de todo o processo, né. E depois, então, dessa etapa, a gente passa a minuta para a Conjur, né, a nossa consultoria jurídica, e publicação. Então, esse ano é ano de nova norma de potabilidade, e eu espero que, enfim, eu acredito, né, no nosso processo todo, a gente caminhou sempre para
um avanço, né? Eu vejo dessa forma. Então, eu espero que até o final do ano todos vocês conheçam aí a nossa nova norma. Esperadíssima essa norma, né? Acho que vai ser muito positivo, é um marco, né? Principalmente por esse processo, 1.176 contribuições, fiquei muito feliz também de, mesmo nesse contexto atual, ter essa participação tão ativa da sociedade, né? Como a gente tinha comentado anteriormente. Eu queria te fazer a última pergunta, então, aproveitando também a tua perspectiva como coordenadora da vigilância ambiental, talvez 3 seminários nacionais que eu tive a oportunidade de participar junto com outros estados, ele era esse tema das mudanças climáticas, ele era colocado lá como uma das prioridades da agenda. E a gente vem vendo as consequências dos efeitos dele, como aqui no Rio Grande do Sul, onde no ano passado vários municípios em enchentes, e aí o quanto tu tem as famílias com perdas, questões, às vezes, de doenças que podem estar adquirindo, né? Leptospirose, enfim, e também consequências que tu tem para a economia, porque tu impacta na agricultura, e aí tu tem que ir lá e vai lá despeja um monte de dinheiro para poder dar uma ressarcida nos agricultores, e a gente também não tem um colapso. E aí esse ano de 2020 teve uma questão muito forte de estiagens, então enchentes, estiagens, pandemia, né? Mas focado na questão de efeitos climáticos, eu queria te questionar como a gente pode mudar esse cenário e evitar que tenha esses efeitos que estão vindo com cada vez mais intensidade no Brasil, Thaís. Luciano, esse é outro tema apaixonante, né? Quem trabalha com vigilância e saúde ambiental tem o tempo inteiro no fundo, aqui no pano de fundo, o cenário de mudança climática que a gente vive já há bastante tempo e que já está muito bem. Esse a gente não carece de evidências, né? Enfim, já está muito bem estudado, mapeado, previsto, cenários estão feitos, né? O painel intergovernamental, no IPCC, que subsidia, né, todo o trabalho da Convenção Quadro de Mudança do Clima, né, das Nações Unidas, os relatórios que eles produzem têm uma densidade, uma qualidade que mostra para a gente claramente o que vai acontecer, quais são as ações de governo e de sociedade como um todo que tem que ser tomadas, né, e enfim, o que a gente pode ganhar trabalhando numa perspectiva de um desenvolvimento mais sustentável, né, evitando justamente o colapso climático do planeta e a inviabilidade da nossa existência aqui. E isso é importante, porque no imaginário, né, das pessoas, pelo menos no geral, assim, talvez muita gente pense que o planeta vai acabar, né, se tudo isso se concretizar, se os apocalípticos do clima tiverem certo, o planeta vai acabar. Não, o planeta não vai acabar. A gente vai embora, né? O planeta Terra segue, né? Segue sua existência do jeito que ele existiu por milhões de anos, sem a nossa presença e sem a presença de nenhum ser vivo, praticamente. Assim ele seguirá, né? Então, o interesse é nosso. A gente não está falando da proteção da bola Terra, né? Ou enfim, do planeta Terra. A gente está falando da nossa própria existência e de quanto a gente deseja manter viável a existência das nossas gerações futuras, né? Então, assim, o que eu tenho de experiência e vivência nesse tema, do ponto de vista da vigilância em saúde ambiental, é que a gente já está num tempo em que as ações de governo diante desse cenário já estão bastante claras, já estão bastante desenhadas, não é uma coisa difícil de se alcançar. O Brasil já tem uma política nacional de mudança do clima, já tem planos setoriais designados para isso, a gente já tem, igual você mencionou, uma clareza sobre os impactos dessas mudanças em eventos extremos, e isso é o que salta aos olhos, né? Por exemplo, esse cenário de inundação e estiagem alternados um ano após o outro, numa região como a região sul, que tradicionalmente não padece de eventos de estiagem, né? Pelo menos não como um todo, né? A gente sabe que tem bolsões, mas isso salta aos olhos, isso parece ser uma coisa muito, muito brusca, mas também tem coisas acontecendo, como justamente a mudança no perfil epidemiológico de doenças transmissíveis, que é a consequência dessa mudança dos regimes hidrometeorológicos
hidrometeorológicos, né, mudanças de temperatura, os vetores se adaptam melhor a novos climas, a novas coleções de água. Então, tudo isso está perfeitamente interligado, está mapeado. E eu não acho que a gente não saiba por onde ir, sabe? Assim, os planos setoriais que foram escritos desde a política de mudança do clima apontam para onde a gente tem que correr. Então, evitar, sim, o desmatamento desenfreado, porque ele muda totalmente a lógica da biodiversidade local e desloca vetores, né? Nunca antes presentes ali no contato humano, passam a fazer parte, né, do rol de doenças, zoonoses que infectam a população da região. A gente está vendo aí uma pandemia, né, por um vírus respiratório que os melhores cientistas do mundo já evidenciam que a floresta amazônica pode ser um próximo palco para uma próxima pandemia no mundo, né? Porque quanto mais a gente avança no território que é intacto, né, que não tem a presença humana, a gente vai ter contato com novos agentes etiológicos, né? E aí, ou seja, quando você se compromete com a redução de desmatamento, não só da floresta amazônica, mas de vários outros biomas, né? Você evita mudanças bruscas no regime de chuvas, no regime de clima da região e das outras, porque é isso, é tudo muito interligado. Isso está diretamente ligado a uma política agrícola de baixo carbono, né, de respeito à biodiversidade local. Então, sistemas produtivos como integração pasto, floresta, lavoura já se mostram eficazes para evitar mudanças bruscas de clima na região. Da mesma maneira, políticas de preservação e manutenção de recursos hídricos, né, que justamente também são garantidores dos parâmetros de clima locais e regionais e globais e tudo mais, né? E não podemos deixar de abordar também, claro, a necessidade da gente reduzir a utilização de energias de fontes não renováveis, né? Principalmente energias provindas de combustíveis fósseis. Então, isso também tem um projeto de uma mina de extração de 150 milhões de toneladas a 11 quilômetros de Porto Alegre, de carvão mineral. Eu já ouvi falar disso, acho que eu já ouvi até um podcast da URGS que fala disso, desse projeto e tal. Cara, isso, assim, é o contrário, né, do que a gente deveria estar fazendo. Porque é isso, quanto mais a gente baseia o nosso deslocamento e o nosso sistema... e aí vale... Eu não posso deixar de mencionar isso. Ano passado saiu um trabalho da Lancet, né, da comissão da Lancet sobre obesidade, mudança do clima e desnutrição, que foi fabuloso, que ele justamente conecta mudança do clima, doenças crônicas como obesidade e a desnutrição no mundo, como tudo isso se retroalimenta. Então, o exemplo lá que eles dão é justamente como você basear os sistemas agroalimentares e de deslocamento da população em bases de combustíveis fósseis, ou seja, você produz um alimento lá na outra ponta do país e leva ele lá para outra ponta, sempre com base em combustíveis fósseis. E você, cidadão, né, para você ir até o seu trabalho, você precisa se deslocar com um carro ou com um veículo, e não pode usar um deslocamento ativo, né, uma bicicleta ou andar a pé, porque a cidade não te permite, porque a política habitacional não te permite morar perto do seu trabalho. Isso tudo leva necessariamente a empobrecimento da sua saúde, né? Você passa a se deslocar menos, a ser menos ativo, gastar mais tempo da sua vida em deslocamento por veículos, você deixa de se alimentar por meio de sistemas agroalimentares da região, deixa de fomentar a agricultura local, deixa de garantir a sustentabilidade do uso dos solos, né? Ou seja, você empurra a produção agrícola para lugares onde provavelmente nem tem vocação para produzir os produtos que você consome, aumenta o impacto ambiental e do clima, né, desses transportes todos, e no fim das contas, todo mundo perde, né? A gente não consegue contribuir para a saúde de todo mundo, nem no curto, nem no longo prazo. Então, assim, eu acho que neste caso, a gente tem um avanço incrível da ciência e que já nos coloca uma série de coisas à mão para a gente fazer, desenvolver. E aí eu reforço que o papel da vigilância de saúde ambiental é exatamente esse, alertar os colegas dos outros setores, produzir dados de qualidade, mostrar impacto, conectar coisas e pessoas, né? A atuação da vigilância de saúde ambiental é muito intersetorial. Então, acho que é por aí, Luciano, tá tudo aí, à mão, para a gente fazer, pensar, discutir e na velocidade que cada instituição consegue, né?
Thaís, muito obrigado. Para fechar, eu queria citar a dedicatória da tua dissertação, que tu comenta que dedico esse trabalho à população brasileira na esperança de que ele contribua para proteger e promover a saúde de todos e todas e nos aproxime do desenvolvimento sustentável. Eu queria te dizer que, às vezes, quando a gente escreve a dissertação, ela fica ali restrita a quem escreve, o orientador que orienta, e a banca, né? E eu espero que um pouco desse nosso café possa levar a tua dissertação mais longe e poder promover esse debate, essa discussão sobre esses temas tão importantes para a gente. E te agradecer um monte por ter topado, num sábado de manhã, estar gravando essa conversa de 1 hora, né? Espero que de verdade vá longe. Obrigada, Luciano. Eu que agradeço demais pelo convite, estou à disposição. E é isso, a minha dedicatória de verdade é para que se cada servidor, né, envolvido aí nessas temáticas de interesse para a saúde pública do país conseguir produzir um pouquinho mais, né, para a gente avançar. Maravilha, acho que a gente vai mais longe mais rápido, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, pela iniciativa de chamar a gente aqui para falar um pouquinho do que a gente sabe, que é pouco ainda, né? Perto de tudo que tem que ser feito. E desejo sucesso aí na sua trajetória. Muito obrigada, viu? Obrigadão, Thaís. Então, excelente fim de semana para ti.